As mantas podem ser utilizadas para a impermeabilização de vários elementos da construção civil. Sim, dentre os elementos que mais necessitam de impermeabilização estão as vigas baldrames, alvenarias de embasamento. A alvenaria de embasamento é aquela primeira camada de bloco que vem logo acima da viga baldrame. Aquela primeira camada é a alvenaria de embasamento, e as lajes, sendo necessário ainda a impermeabilização de telhados. Então nós temos esses elementos que necessitam de impermeabilização, e nós utilizamos às vezes a manta líquida e às vezes nós utilizamos a manta asfáltica. Afinal, qual a diferença entre essas duas mantas, esses dois tipos de manta? Mantas líquidas podem ser tão boas para a utilização quanto as mantas asfálticas. Tudo vai depender da aplicação correta de cada uma destas mantas. A aplicação correta de cada um desses tipos vai definir o que vai ser melhor para a sua obra, para a sua situação. As principais características de tipos de manta para impermeabilização. Quais são essas principais características? A manta líquida tem a principal característica de ser flexível e se moldar na estrutura. Esta é uma característica da manta líquida, e além da sua característica construtiva do seu componente, que é uma manta acrílica, ou seja, já se diferencia aí da manta asfáltica. Por isso, a manta asfáltica você vai ver que ela tem outros componentes do que a manta líquida. A manta líquida, as mais comuns, são mantas líquidas acrílicas. Flexível e super elástica, a manta líquida possui em sua formulação um alto teor de sólidos feitos à base de resina acrílica. Devido à sua composição acrílica, quando esta estiver seca, irá formar uma película impermeável e resistente e elástica. Ou seja, a sua formulação com este alto teor de componentes acrílicos, ela vai se formar como se fosse uma borracha, como se fosse um plástico. Por isso que quando você compra a sua manta líquida, você vai ver que você tem que aplicar uma camada, depois você aplica uma segunda camada, depois você aplica uma terceira camada. E estas camadas de manta que você aplica sobre a sua laje, ou sobre a sua viga baldrame, sobre a sua alvenaria de embasamento, sobre as peças que você precisa aplicar seu revestimento com esta manta, você aplica 3 demãos para criar esta camada, essa massa que vai virar uma liga plástica, que é acrílica, sobre a sua peça. Às vezes o fabricante promete que este tipo de manta pode ficar exposto ao sol. Entretanto, eu sempre recomendo uma camada de proteção mecânica, principalmente no caso de lajes, onde eu recomendo um contrapiso. Muitos tipos de manta acrílica, deste tipo de manta líquida, que você pode deixar exposto ao sol. Eu prefiro sempre fazer uma proteção mecânica. Essa proteção mecânica pode ser ali uma nata de cimento espalhado sobre esta aplicação de manta. E no caso de lajes, que a gente vai ter uma circulação, eu prefiro sempre fazer um contrapiso. Então essa é a característica aí da manta líquida. Ela tem uma aplicação mais simples. Você aplica com rolo, você aplica com uma brocha, e você tem um acabamento muito mais rápido. Em 4 horas você já tem um trabalho seco para você aplicar mais uma demão, mais 4 horas, de 4 a 6 horas, você pode aplicar uma terceira demão, ou seja, em um único dia você impermeabiliza completamente aí a sua laje. No dia seguinte você já pode vir fazendo contrapiso sobre esta laje. E a manta asfáltica? A manta asfáltica é um produto impermeabilizante com características físicas parecidas com uma borracha e geralmente vendida em rolos. Fisicamente é esta a característica da manta asfáltica. Você vai comprar uma peça física, uma camada ali de 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, que você vai comprar em rolo, em formato de rolo. A manta asfáltica tem ainda a característica de se moldar em diferentes formatos de elementos, sendo uma ótima indicação para impermeabilização de laje. A manta asfáltica é fabricada com asfalto tradicional. De forma simples é isso, asfalto tradicional com a adição de diferentes polímeros, elastômeros e plastificantes. Ou seja, na manta asfáltica você vai ter aquele componente do asfalto que é utilizado lá naquele asfalto que está na rua, é
feito na composição desta manta asfáltica, por isso que ela tem ali tipo uma borracha, diferente da manta líquida que vem no balde. Você tem uma característica diferente também por ela ser de asfalto, realmente de asfalto. Aquela do balde é uma manta feita com polímeros acrílicos, com peças que vão se tornar uma borracha, mas ela é uma acrílica, ela não é um asfalto. Essa mistura é moldada em uma armadura, ou seja, uma tela que pode ser feita com diversas substâncias, como o poliéster, as fibras de vidro e o polietileno, ou seja, como que dá aquela estrutura de um tecido, né, de uma manta de borracha? A estruturação dentro dessa manta. Você viu que quando eu falei da manta acrílica, eu citei que ela pode ser estruturada. No outro vídeo que eu falo sobre impermeabilização com manta líquida, que o link está aqui na descrição, eu falo mais claramente da aplicação de uma tela para tornar estruturada aquela manta líquida. No caso da manta asfáltica que você compra em rolo, ela já vem estruturada. De forma simples, a manta asfáltica, ela é assim, ela é aplicada diretamente sobre a laje. Inicialmente você tem que fazer a limpeza da sua laje, a preparação da sua laje, exatamente como eu falei no vídeo passado a respeito da preparação da laje para a aplicação da manta acrílica, que é aquela manta que você compra ela líquida lá no balde. Para a aplicação da manta asfáltica, você também precisa preparar a sua laje de forma que ela não acumule água. E após esse processo, você faz a aplicação do primer para a manta asfáltica. Depois do processo de secagem desse primer, conforme indicação lá do fabricante, você vem aplicando a sua manta asfáltica. Você vai abrindo as peças da manta, daquele rolo de manta, e você vem com o maçarico. O maçarico vai aquecer essa manta e ela vai grudar naquele primer, grudar naquela laje. Da mesma forma que a manta líquida é recomendada a aplicação de um contrapiso para proteção mecânica, na manta asfáltica, ainda que ela tenha aquele aspecto mais resistente, mais firme, mais grosso, é necessário que você aplique também um contrapiso sobre esta manta. Respeito ainda das mantas asfálticas, eu vou fazer um outro vídeo que virá na sequência deste, que eu vou falar tudo sobre a manta asfáltica. Até aqui eu falei para você a diferença da manta líquida para a manta asfáltica. No próximo vídeo eu vou falar sobre a manta asfáltica, tudo sobre a manta asfáltica. E no vídeo passado eu falei da manta líquida, ou seja, se você estiver assistindo este vídeo e já tiver os 3 vídeos, você vai ter na descrição deste vídeo tudo que eu falo sobre mantas e impermeabilização de lajes e peças de concreto. Ok, galera? Este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu trouxe tudo sobre as diferenças de manta líquida e manta asfáltica.